Olá, condutores, bem-vindos a mais um Márcia Pontes Responde. E hoje eu vou responder ao Walter Silva, que mandou uma pergunta para a gente. Ele diz que tem um transtorno cognitivo chamado TDAH, ou TIDA, como alguns dizem, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele disse que aprendeu na autoescola com aquele decoreba, com aquele jeito da autoescola, a fazer as coisas de uma maneira só. O Walter diz pra gente que ele tem dificuldade em encontrar mais de uma solução para o mesmo problema, que ele fica confuso. Bom, primeiro, antes de responder para o Walter, a gente vai olhar aí exatamente o que ele mandou para a gente. Eu vou ler para vocês, vocês acompanham. E o Walter Silva nos diz: Márcia, eu tenho um problema cognitivo chamado TDAH, dificuldade de aprendizado de uma forma ampla. A questão de dirigir foi dificultoso, mas consegui. Acompanhar seu canal teve muito a ver com minha evolução. Tinha que aprender as coisas com explicações específicas. Noto, Márcia, que às vezes se tem a mesma explicação de formas diferentes para se fazer a mesma coisa. Para uma pessoa com TDAH, isso dificulta muito. No meu caso, eu tive que adotar um padrão de como se faz uma baliza, como se estacionar entre dois carros, enfim, sendo que poderia de forma mais desenvolta. Exemplo, uma pessoa experiente igual a você pode entrar numa vaga apertada com embreagem e acelerador, mas como aprendi com você, é meia embreagem e freio. Como faço para desligar da cabeça em não me preocupar das várias formas de se fazer uma mesma manobra? Poderia falar a respeito? Bom, pessoal, lembrando aqui, tá? Vai fazer baliza é freio e embreagem. Não é embreagem e acelerador. Tem gente ensinando desse jeito e está ensinando errado, porque o aluno vai bater. Se já confunde, para quem não tem o transtorno do déficit de aprendizagem e hiperatividade, imagina para quem tem. Olha a importância de ensinar certo. Um errinho e a pessoa vai bater. Beleza, agora é hora de explicar o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Primeiro, é um tipo de transtorno, como o próprio nome já diz, déficit de atenção. A pessoa tem dificuldade para se concentrar e hiperatividade, ela é muito agitada. Então, em crianças, é muito mais fácil de você detectar. Sabe aquela criança muito agitada, que corre o tempo todo, que não se concentra? De modo geral, as crianças têm um tempo limitado de concentração. Por isso que você não pode exigir tanto da criança. E o professor, nas atividades com ela no colégio, vai fazer atividades uma duração menor, uma duração mais curta, porque a criança não consegue se concentrar tempo demais como um adulto em cima de uma tarefa. Então, aquela criança pequena que corre, que não presta atenção naquilo que a mãe fala, que às vezes tem dificuldade em interpretar o que o professor está falando, se dispersa no raciocínio com muita facilidade, está explicando uma coisa, daqui a pouco ela está indo para outra. A criança que corre, sobe em coisas que ela não deve subir, muitas vezes, mas menino, tu não tem noção do perigo, tá subindo num parapeito de janela, ou lá num viaduto, naquela parte do pedestre lá, subindo nas coisas. Então a criança, ela é muito agitada, ela é mais agitada do que o normal. Na escola, ela costuma não ter bom rendimento, ela atrapalha os colegas, ela não respeita o momento de silêncio. Tem criança que é atentadinha mesmo, que parece um moleque saci. Mas nem toda criança que é agitada, porque também faz parte do comportamento da criança essa agitação. Aí, quando é um pouco demais, quando está fugindo do normal, tem que fazer uma consulta ao médico especialista, geralmente o neurologista. É o médico que trata dessas questões. Qual o tratamento? Pode ter tratamento com medicação, com terapia,
com um monte de coisa, mas isso só o médico vai dizer. Vamos para o TDAH para adultos. Geralmente o adulto, ele não fica subindo nas coisas que nem a criança, mas ele fica agitado, ele tem dificuldade de se concentrar. São pessoas que geralmente têm dificuldade em respeitar a vez do outro. Você faz uma pergunta, alguma coisa, alguém está respondendo, ele já corta a frente, ele não deixa o outro concluir o pensamento. Quando está agitado, engole palavras, troca às vezes as palavras, ou engole, come uma frase, come um pedaço de uma palavra, ao ponto de ficar ininteligível para a gente, não conseguir compreender o que ele quis dizer com aquilo ali. Tem dificuldade para raciocínio mais complexo. Vamos pegar o caso da baliza, tá? Que é a questão aí que o Walter colocou para nós. A baliza tem aquela maneira de se aprender da autoescola, com decoreba. A pessoa nunca dirigiu, ela vai ter uma dificuldade que vai ser normal, e aí ela precisa se concentrar, fazer um esforço enorme, muito grande, para poder manter a concentração, para aprender aquilo dessa forma. Então pode ocorrer de uma pessoa com TDAH fique prejudicada e leve um pouquinho mais de tempo para aprender aquilo ali, porque ela precisa repetidas vezes compreender o passo a passo, o que é que eu vou fazer agora. Existe a necessidade, muitas vezes, de escrever para memorizar aquele passo a passo, para não se confundir, para tornar aquilo mais claro. Então a baliza da autoescola é um decoreba só, de contar voltinha em volante, de tremidinha, de ficar procurando pontinho colorido no carro. E aí o aluno está com um instrutor que ensina de um jeito, aí vai para outro que começa a dar outros pontos do carro, confunde. Porque é a porta não sei do que, na metade da porta não sei aonde, que o espelho retrovisor com aquela palheta do para-brisa de trás, e dá um nó, já dá um nó na cabeça da gente que não tem TDAH. Imagina para quem tem o transtorno, dá um nó mesmo. E a preocupação do Walter é que ele se habilitou na autoescola com esse decoreba, com esse passo a passo do decoreba, que certamente não está dando certo na baliza da vida real. E aí o Walter está perguntando, será que tem como eu aprender sem decoreba? Será? Olha, Walter, tem como aprender. Eu não sei o tipo de tratamento que você faz, se você toma medicação, geralmente tem uma medicação específica que é a Ritalina, outros dão sertralina. É uma medicação lá que o profissional médico vai receitar. Outros fazem outros tipos de acompanhamento, mas é bom você entender, primeiro, uma coisa. Um instrutor de trânsito pode diagnosticar transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Não. Por quê? Porque ele é instrutor de trânsito. Ele só estudou para ser instrutor de trânsito e ponto. Dizer para um aluno, você tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, falando bobagem, falando besteira. Está querendo fazer o quê? Exercer ilegalmente a medicina? Não tem competência para avaliar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tá assim de aluno que vem aqui e diz, meu instrutor diz que eu tenho distúrbio tal, que eu tenho transtorno tal, então vai a minha sugestão. Para de dar aula de instrutor e abre um consultório, mas primeiro se forma, senão vai continuar falando besteira para aluno. Não pode botar caraminhola na cabeça de aluno. Olha, recomenda, já tentou investigar melhor a tua falta de atenção? E o aluno é que busque esse apoio. Agora, não fique dizendo para o aluno que ele tem distúrbio disso, transtorno daquilo, se você não é um profissional habilitado para avaliar isso, se você não sabe aplicar teste, se você não sabe fazer consulta, porque tem gente que faz isso, tá? Então já fica o adendo aqui, não fale bobagem para aluno. No desespero, eles vão acreditar. E muitos vão deixar morrer na casca o desejo de dirigir, porque alguém que deveria ensinar ele falou uma bobagem. Então não fale bobagem, beleza? Walter, claro que tem como você aprender. O nosso cérebro, de uma maneira geral, independente de transtorno ou distúrbio, ele trabalha com padrões de repetição. Quanto mais correto
você repete muitas e muitas vezes um movimento, o seu cérebro automatiza. É por isso que pessoas com bastante prática já nem pensam mais quando vão dirigir. Já é automático, já liga, já faz as coisas automático e repete aquele padrão corretíssimo em todas as situações no trânsito. Se você fizer os treinos, rua calma, rua tranquila, tem que evitar o estresse, a buzina dos outros. Procure a rua calma e tranquila para você não ficar agitado, para você não ficar mais nervoso ainda. Então você vai devagar trabalhar os movimentos, trabalhar a sua coordenação motora e se envolvendo com a tarefa e entendendo o que você está fazendo, você vai compreender o sentido, compreender o significado e você vai ver resultados positivos. Sai do decoreba. O decoreba não ajuda. O decoreba é só para passar na prova do Detran. Quando você realiza uma tarefa e você se envolve com ela, você vê os resultados do que você está fazendo, você apreende, no sentido de aprender mesmo, de se apropriar daquele conhecimento. Com o treino, devagar, rua calma, rua tranquila, executando, compreendendo o que você está fazendo e prestando bastante atenção aos resultados do que você está fazendo, você consegue. E aí, não vai se confundir mais. Muitas formas de se fazer a mesma coisa. Existe, mas se você aprender a forma que você entenda, que não te fique dúvida, que você realize um movimento, que o teu cérebro se aproprie desses movimentos e automatize, você não vai ter problema. E eu vou deixar nessa postagem os links para você começar a fazer os teus treinos de baliza. E é assim para tudo no carro e para tudo na vida. Lembrem-se, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, só quem diagnostica é profissional médico, é profissional de saúde, é o psiquiatra, que também tem formação médica. O psicólogo também tem condições de diagnosticar e encaminhar para tratamento do profissional médico nos diferentes casos. E o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, se manifesta de diferentes maneiras, embora haja ali um comportamento padrão. Então não é o caso de você que tem dificuldade de atenção, eu tenho distúrbio do transtorno do não sei do que, não tem. De repente, é só uma pessoa que está do teu lado, achando que você vai aprender, com a matraca dele falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E aí você não consegue se concentrar. Tu tem problema, tu tá com distúrbio, tu tá com transtorno. Não. É o transtorno, o outro que às vezes tem transtorno de falar bobagem. Esse é um transtorno bem complicadinho, que tem que cuidar, fechando a boca e não falando bobagem para aluno. Se você tem alguma dúvida, procure se consultar primeiro com um profissional. Mas a maior parte, pessoal, mais de 90% dos casos de falta de atenção no volante, que eles dizem, tu é uma pessoa com falta de atenção. Você nunca dirigiu antes. Você está começando a dirigir agora. Olha quanta coisa para fazer. Tem gente que diz que se sente um ET, porque tem 2 pés e tem 3 pedais. Tem 2 olhos e tem 3 espelhos retrovisores. O pessoal costuma brincar assim. Então é muito normal que enquanto os seus movimentos não ficarem sincronizados, nesse jeito aí, de 20 horas aula no processo de formação de condutores no Brasil, em que no primeiro dia já te enfiam dentro do carro, te soltam no trânsito, sem você saber nada, já trocar marcha, 3ª, 4ª, no primeiro dia de aula. Tem gente que bota para fazer baliza no primeiro dia de aula. Gente, pelo amor de Deus, quem tá com transtorno é quem tá cuidando do processo de formação de condutores nesse país. Não é você, não. Só o profissional médico pode te diagnosticar. Walter, vou deixar aqui para você nos comentários e vou até fixar no topo para você poder trabalhar, fazer os treinos certinho, com calma, no teu tempo
que você vai ver que executando corretamente, teu cérebro vai automatizar. Você não vai ter mais problema, nem com baliza, nem com outras manobras. Curte, compartilha, deixa o like. Te vejo no próximo vídeo. Próxima quinta tem mais Márcia Pontes Responde. Tudo que você queria saber, não tinha para quem perguntar. Aqui você sabe, eu te respondo. Grande beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.